Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Estamos falando acerca dos achados arqueológicos e a história da antiga cidade de Ugarit. Como eu venho falando, é impossível nós falarmos de Antigo Testamento da maneira devida sem falarmos acerca de Ugarit, a moderna cidade de Raishangra, na Síria. Os achados arqueológicos de Ugarit são importantíssimos, principalmente os seus textos, para que venhamos a ter uma compreensão correta do Antigo Testamento. Nós realizamos aqui no canal 3 vídeos para falar acerca dos achados arqueológicos, para falar acerca da história de Ugarit. E agora nós vamos adentrar ao tema que vai falar acerca da religião de Ugarit. Os paralelos com a Bíblia hebraica poderão ser traçados a partir deste momento. Não deixe de assistir os vídeos anteriores para que você esteja por dentro de quais são as datações dos achados arqueológicos, a datação dos textos de Ugarit, para que você tenha a total informação com as fontes de que sim, os textos ugaríticos são mais antigos que a Bíblia hebraica. E sim, os escribas da Bíblia hebraica tomaram diversos textos de Ugarit para a composição da sua literatura, o que nós chamamos de Bíblia hebraica modernamente. Nós estamos lendo o excelente artigo científico de Rogério Lima de Moura. Ele é bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em ciência da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Artigo publicado em 2016. Vamos à leitura. A religião de Ugarit. A religião ugarítica foi formada por várias categorias de divindade, e cada divindade correspondia à forma como o universo e os espaços físicos eram vistos. Cada divindade corresponde a um reino cósmico e espacial do universo, como interpretada pela população de Ugarit. Nessa estrutura, em termos de divindades, existe divisão entre divindades benéficas, que são representadas antropomorficamente, e divindades maléficas, que são representadas em formas monstruosas, como veremos a seguir, para exemplificar 2 textos de Ugarit. O primeiro descreve Tunanu, um inimigo cósmico, como uma serpente com 7 cabeças. KTU 1:3, 40 a 42. Certamente eu a amarrei e a destruí. Eu lutei com a serpente sinuosa, uma potestade com 7 cabeças. Os nossos amigos que já acompanham o trabalho lá no canal Verdades Ocultas da Bíblia sabem que eu já tracei paralelos entre este texto de Ugarit e um salmo, aliás, 2 salmos muito específicos que falam exatamente a mesma sentença. Esse texto especificamente, nós veremos aqui, como muito bem colocou o autor do artigo, que vai falar de Baal. Fala de Baal, da sua luta com o Taninim, com Leviatã, com o monstro Raab, todas estas criaturas subordinadas à divindade Ian, que era o mar personificado. Todos filhos de El. Vamos ver isso claramente. Então, como eu falei para vocês lá no início, nós já começamos a ver paralelos com a Bíblia hebraica. Claro que futuramente eu colocarei aqui para vocês os textos lado a lado. Vamos ler o texto do ciclo de Baal e outras literaturas ugaríticas e ao lado, literalmente ao lado, numa outra coluna, o texto da Bíblia hebraica. Lembrando sempre, os textos ugaríticos são mais antigos que a Bíblia hebraica. Vamos continuar a leitura. Da mesma forma, o segundo texto descreve Mot, relembrando Baal da luta em que o Deus da tempestade derrotou Leviatã, em termos muito parecidos. KTU 1:5, 1 a 3. Você matou Litã, a serpente voadora, aniquilou a serpente
serpente sinuosa, uma potestade com 7 cabeças. Essa distinção entre caos e ordem, deidades benéficas e deidades destrutivas, diferenciava a partir da elite urbana de Ugarit o centro ou o lar e a periferia. Assim, tudo que é urbano, cultivado e cultural é diferenciado por oposição ao não cultivado, não cultural e periférico. Nessa concepção, o centro significa a ordem simbólica das coisas e dos valores da sociedade. Em Ugarit, como já demonstrado em nossa pesquisa, foi centro cultural de produção de textos, da administração e do ritual. No centro se encontra a casa, que expressa ao mesmo tempo a proteção familiar e os conflitos domésticos, e também se encontra a terra, patrimônio familiar. A periferia se apresenta como zona de transição entre o centro e as regiões distantes do cosmos, locais de difícil acesso para a experiência humana. Podemos também acrescentar, em conjunto com o centro e a periferia, as regiões que vão além da periferia. A distinção entre o centro e a periferia é expressa por termos agrários, como semear versus a estepe. Podemos verificar essa distinção em um texto ugarítico, KTU 1, 26, 65 ao 69. Ó filhos, ali produzi, fiz uma sagrada oferenda no meio do deserto. Ali a permanência é curta e existem dificuldades no meio de rochas e arbustos. Por 7 anos completos, 8 ciclos de duração, os graciosos deuses andaram sobre a estepe. Eles procuraram até as extremidades do deserto. Os dois encontraram-se com o guarda da semente. E os dois gritaram ao guarda da semente: ó guarda, abra. E o próprio guarda abriu uma abertura para eles e os dois entraram. Eu fiz um vídeo lá no canal Verdades Ocultas da Bíblia, demonstrando o paralelo desse texto, que também é conhecido na literatura ugarítica como os deuses graciosos, que também já teve o título como os deuses devoradores, aí depende muito da escola de interpretação. E eu mostrei o salmo, mostrei o texto na Bíblia hebraica que contém este paralelo. É claro que os escribas da Bíblia hebraica fizeram modificações. E eu quero falar para os inscritos do canal Professor Carlos Alexandre Costa que nós vamos nos aprofundar de maneira mais técnica nesses paralelos aqui no canal também. Nós estamos aqui neste vídeo apresentando a literatura ugarítica, a religião ugarítica para vocês. Mas fiquem tranquilos que em conteúdos futuros nós demonstraremos claramente estes paralelos entre textos ugaríticos e a Bíblia hebraica, também conhecida como Antigo Testamento. Vamos à leitura de mais um trecho de um texto religioso de Ugarit. De acordo com esse texto, a semente contém alimento em abundância e vinho. KTU 1, 23, 70 ao 76. Se ali existe para nós alimento, dê-nos para que possamos comer. Se ali para nós existe vinho, dê-nos para que possamos beber. E o guarda da semente respondeu para eles: existe comida para alguém que... E aí o texto está um pouco fragmentado. Existe vinho para todos que entram. Fragmento também. Ele próprio aproximou-se. Ele serviu um pouco de seu vinho e suas companhias saciaram-se com vinho. Bom, meus amigos, eu vou terminar por aqui. Eu também fiz o paralelo deste texto com a Bíblia hebraica no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Estaremos encerrando por aqui, porque o conteúdo é longo e extenso. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos.